Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde queremos agradecer pela sua audiência, por essa oportunidade de estarmos aqui. De deslocamento, como se você não fosse deste mundo, uma sensação estranha que muitas vezes acomete principalmente aqueles que têm depressão, tristeza, angústia e que acha que este mundo é uma droga. Então nós vamos fazer uma reflexão sobre isso, muito interessante, e você vai ver que essas pessoas têm razão num monte de coisa, tá certo? Vamos a fazer essa análise. Quando Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai, ele quis dizer que não existe vida apenas na terra, mas existem vidas em diversos outros lugares. Há muitas moradas, a gente não tem ideia da quantidade de moradas. Em relação ao plano físico, nós vamos perceber que hoje a ciência já descobriu que não existe só um universo, mas existe multi-universos, ou seja, vários universos. Só para você ter uma ideia, no nosso universo, somente no nosso universo, tem aproximadamente 100 bilhões de galáxias. Sabe o que é isso? Então, vou tentar diminuir para vocês terem uma ideia. O nosso sistema, tá certo? Só no nosso sistema nós temos 100 milhões de galáxias, ou melhor, no nosso sistema, próximo a nós, tá certo? E cada galáxia, pra você ter uma ideia, tem 100 milhões de sóis. Você imagina o nosso Sol, em torno dele os planetas. Então, só na nossa galáxia tem 100 milhões de sóis. Você imagina isso? 100 milhões de sóis, cada Sol tem quantos planetas na sua órbita? Então, são muitas, né? Inclusive, quando nós tivemos algumas notícias com Chico Xavier falando sobre os mundos extraterrestres, sobre extraterrestres, será que existe extraterrestre? Será que realmente já vieram aqui os ETs nos visitar? Sem dúvida, né? Não temos dúvida nenhuma, para nós isso é fato concreto. E a própria espiritualidade, através do Chico, nos diz que em breve estaremos visitando outros planetas e outros planetas vindo nos visitar. Por que ainda não tivemos acesso a esses planetas e vivemos como que isolados de todo o sistema? Porque, na verdade, nós ainda somos muito bélicos e brigamos entre nós. Então, com certeza, à medida que nós vamos adquirindo essa civilidade, nós vamos nos tornando menos violentos, nós vamos tendo condição de interligar os nossos mundos.
E escuta o que eu vou dizer, muito em breve seremos visitados por extraterrestres que irá nos trazer uma revolução muito maior do que já existe no campo tecnológico. Mas para isso nós precisamos revolucionar a nossa conduta moral, a nossa mudança interior, porque se não houver essa mudança, nós não temos como nos aproximar de seres mais evoluídos, tá certo? Então, assim como o homem evolui, os planetas também evoluem. Bom, quando Jesus disse há muitas moradas na casa do meu Pai, ele não faz referência só aos mundos materiais, que é o que eu falei, da imensidão das galáxias, dos planetas, né? Mas ele faz referência ao mundo espiritual, onde existem também cidades espirituais, milhares de cidades, milhões, bilhões de cidades no mundo extracorpóreo, no mundo espiritual, ou seja, numa quinta dimensão, onde nós não conseguimos ainda visualizar. Ele faz referência também a essas moradas nos planos mais evoluídos, tá certo? E também menos evoluídos. Então nós temos aí diversos mundos. Agora, o que é importante nós termos consciência dentro desse contexto? O que representa a Terra atualmente em termos evolutivos? É feita uma classificação, só para a gente ter uma ideia, de como são os planetas. Então, nós temos o planeta primitivo, né, onde os seres vivem na condição de animais, certo? Então, o homem ainda, nesse mundo primitivo, ele é ainda um homem muito primitivo, quase considerado um macaco, um gorila, né? Então, ele vive nas árvores, ele come os frutos que aparecem, ainda não constituíram família, não tem noção do fogo, comem alimentos crus e vivem na primitividade. Esses são os mundos primitivos. A Terra não é mais um mundo primitivo. Temos a segunda categoria de mundo, que é o mundo de provas e expiações, que é o caso do nosso planeta, aonde existe a dor, o sofrimento e o homem ainda não tem uma evolução. Ele já está começando a se tornar civilizado, porém ainda traz a animalidade, a brutalidade do ser inferior que ainda é. Por isso, Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, nos alerta que a Terra, na verdade, não passa de um subúrbio, né? De uma cidade grande, imagina, de um pequeno subúrbio, de uma pequena favela, em relação ao nosso sistema, aos nossos mundos mais evoluídos, que aqui também representa, além de um subúrbio, né? De uma zona periférica, ele representa também um hospital. Aqui é como se fosse um hospital, onde almas doentes voltam para recuperar-se da saúde e dos abusos que cometeram. Também a Terra representa uma penitenciária, onde espíritos rebeldes estão para resgatar seus débitos, aprendendo a amar, aprendendo através do sofrimento, do cárcere que o corpo representa para a alma, né? A valorizar a liberdade que não valorizamos outrora. Representa também um sítio malsão, ou seja, um lugar muito distante da civilização dos seres mais evoluídos. Representa também um exílio, né, de almas. Representa uma escola para que aqui possamos aprender a mudar de conduta, de comportamento. Então, estão aqui todos os espíritos rebeldes, exilados de outros planetas. Então, nós que aqui estamos na Terra hoje, temos notícia que fomos exilados de outros planetas. Vivíamos em Sírios, na constelação de Sírios. Fomos exilados para Capela, o sistema de Capela. Depois de passarmos por todo o sistema de Capela, fomos exilados para a Terra, na condição de espíritos rebeldes. Então, teoricamente, esta já é a terceira vez que nós somos expulsos do nosso sistema planetário em função do nosso comportamento. Então, na Terra, existem esses seres que somos nós, que fomos expulsos de mundos mais civilizados. Porque à medida que o mundo evolui, se você não evolui, chega uma hora que você é obrigado a deixar o planeta. Você é exilado, como se fosse um preso
que não teve um bom comportamento e você vai ter que sair do presídio, porque esse presídio vai ascender em condições melhores e nós não temos condição de permanecer aqui. Então, segundo o Emmanuel, ele diz que a dor do exílio é uma das maiores que existem. E uma das causas da depressão hoje é que nós estamos vivendo o quarto exílio nosso. Nós estamos sendo expulsos do planeta para outro planeta, de um outro sistema, né, distante daqui. Então, os seres que não estão conseguindo mudar, né, a sua mudança interior, o seu comportamento, vão ter que se mudar da Terra. Por isso a tristeza e o desespero que vive dentro das pessoas, porque as pessoas estão percebendo, mesmo sem ter consciência plena, de que se ela não mudar, ela vai ser obrigado a deixar o planeta e deixar as pessoas que amam, as pessoas que conquistaram ao longo do período que aqui estamos. Então, o nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, ou seja, aqui nós passamos todos os tipos de provas e todos os tipos de sofrimento, expiando, ou seja, pagando os erros que cometemos, nós vamos agora ser transformada a Terra no planeta de regeneração. O planeta de regeneração é um planeta diferente. É um planeta onde não existe mais assassinato, só para você ter uma ideia. Então, todo ser humano que é capaz de matar o seu semelhante não vai poder permanecer no orbe terrestre mais. Estão sendo exilados. À medida que desencarnam, ou melhor, morrem, eles já estão sendo levados para um outro planeta que o próprio Emmanuel denominou de Chupão. Um planeta onde os seres ainda são muito animalizados e quase primitivos. Então, nós seremos levados para esse planeta para que nós possamos mudar a nossa conduta moral, a nossa conduta ética, a nossa forma de ser, sendo menos violento. Então, todos os espíritos estão sendo exilados nesse momento. Por isso, a tristeza, a dor coletiva que paira sobre a humanidade. Alguns, não suportando a pressão interna que estão vivendo, nesse mecanismo de transição planetária, estão suicidando, estão entrando em desespero porque não estão conseguindo passar na prova para permanecer no orbe. Então, o nosso planeta, a partir da vinda de Jesus Cristo, ele marca o início da regeneração na Terra, da transformação, né? da mudança da lei da violência, do olho por olho, do dente por dente, para a lei de amor. Né? Onde o homem tem uma postura diferente, um comportamento diferente. Então, se nós não mudarmos, nós vamos ter que ser exilados do planeta. E esta é a nossa última chance. Por isso, Jesus nos diz, trabalhadores da última hora. Então, não podemos perder tempo com a nossa autotransformação, porque o planeta está se transformando. Então, aqui não haverá mais assassinato. Nenhuma pessoa que é capaz de matar o semelhante vai permanecer no orbe. Já pensou você viver num mundo onde não tem violência, onde ninguém é capaz de matar ninguém? Olha que mundo maravilhoso! E nós estamos caminhando e este mundo vai acontecer, tá certo? Aí você fala, Márcio, mas isso é impossível, o ser humano é impulsivo, ele mata, ele é bélico por natureza. Não, ao contrário, o ser humano é dócil e a sua essência é boa. O mal é transitório e ele vai desaparecer. Não vamos longe. Eu tenho um amigo que mora em Portugal. Portugal é o terceiro país menos violento do mundo. E nós temos a Finlândia, né, país que a violência é zero. Nós não temos violência, as pessoas respeitam o semelhante e ninguém mata ninguém. Então, nós vamos perceber que o ser humano está mudando. Óbvio que a Finlândia não é exemplo, nem Portugal, porque apesar da violência ser pequena, ainda existe e nem essa violência vai existir mais no planeta. Então, todo o planeta está se transformando, né, nesse sentido. No planeta de regeneração, ninguém vai precisar mais prostituir, por exemplo, vender seu corpo para se alimentar, porque o ser humano é incapaz de usar o outro para comprar o seu corpo, a sua sexualidade. Nós vamos ser auxiliar sem pedir nada em troca. Não vai existir esse tipo de comércio
né, aonde o ser humano tem que se vender para sobreviver, porque as pessoas serão boas e irão ajudar sem interesses outros. Nós não teremos mais velhices desamparada. Ninguém será capaz de abandonar mais seus pais para ficarem jogados nos abrigos e nos hospitais sem ter ninguém. Então o mundo será um mundo de paz, de harmonia, né? Um mundo muito melhor. Às vezes as pessoas não acreditam. Eu não acredito que esse mundo vai estar assim. Lógico que vai. O mundo melhorou muito já nos últimos tempos. Lembra, há 140 anos atrás, o negro no nosso país era vendido como escravo na praça pública. E isso mudou, isso está mudando, né? Havia um preconceito, a mulher era tratada como se fosse um animal, como se não tivesse alma. E hoje a gente vê a lei de igualdade, onde somos iguais e temos os direitos, óbvio, conquistando lentamente, mas estamos conquistando esse espaço. Então o mundo está melhorando e cada vez vai estar melhor. Vamos ter certeza disso, porque Deus está no comando de tudo isso. Isso é importante a gente ter essa consciência, né? De que Deus está no comando de tudo isso. Então outra coisa muito importante, nesse mundo de regeneração, é que o ser humano ele vai aprender a respeitar o outro, seja ele qual for. Nós vamos aprender a valorizar a natureza, o respeito à natureza, aprendendo a nossa mudança de comportamento, a não desperdiçar a água, que é algo muito nobre na natureza, as plantas, os animais, enfim, essa mudança tem que existir para que você continue habitando o nosso planeta, porque ele vai mudar e nós precisamos realmente dessas mudanças dentro de nós, tá certo? Porque se nós não mudarmos, nós não vamos conseguir permanecer aqui no orbe, e é isso que Jesus vem nos trazer. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Agora existe uma preocupação muito grande nossa em relação a querer estar num lugar bom. Nós conhecemos pessoas que dizem, eu odeio o Brasil, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para Portugal, eu não quero permanecer aqui. Mas se você não muda a sua conduta interior, não adianta você ir para um planeta, para um país civilizado, se você não é civilizado. Se você ainda joga papel no chão, se você ainda desperdiça água, se você não respeita as leis de trânsito, não é? Se você ainda tem comportamentos animalescos, tá certo? De, por exemplo, fazer xixi na rua, como a gente vê às vezes a pessoa, tem umas coisas assim muito primitivas, né? Então, à medida que você evolui, naturalmente, você acaba sendo atraído magneticamente para um mundo melhor. Isso que é interessante. Então, às vezes a gente está tão preocupado de querer estar morando num lugar melhor, mas a pergunta é, será que você está preparado para esse mundo melhor? Será que nós estamos mudando o nosso comportamento? Às vezes eu me questiono, por que eu nasci no Brasil, né? Por que o Brasil ainda é tão primitivo, tão violento, né? Por que eu não nasci, por exemplo, nos Estados Unidos ou num país de primeiro mundo, onde existe uma educação mais diferenciada? Porque eu não sou educado, porque eu não tenho educação e eu preciso me educar. À medida que eu for me educando, eu vou naturalmente conquistando mundos melhores. Às vezes nós estamos tão preocupados com o mundo externo, né? Preocupado com o exterior, esquecendo do interior. Porque se o seu interior é bom, naturalmente nós vamos viver num lugar melhor. Né? Às vezes a gente reclama tanto do calor de Cuiabá, né? Nossa, essa cidade é infernal, eu quero ir para uma cidade mais fresca, mais tranquila. Ué, mas será que nós merecemos isso? Será que nós não merecemos estar aqui? Se nós aprendermos a conviver com este calor, sem nos irritarmos, sem nos tornarmos uma pessoa amarga, não é? E não deixando que o clima externo nos interfira no clima interno, por que não? Nós podemos viver muito bem. Aliás, quando nós colocamos Jesus no nosso coração, não importa o mundo que nós estejamos, seja um mundo de regeneração, um mundo, né, feliz. Aliás, dentro da classificação
expiação, que eu acabei esquecendo de falar. Então nós temos mundo primitivos, mundo de provas e expiações, que é o nosso, mundo de regeneração, que é o qual nós estamos agora, né, atravessando e vivendo, entrando nesse mundo maravilhoso, que é o mundo de regeneração. Temos também o mundo ditosos, também chamado, né, o mundo felizes, aonde existe o mal, mas ainda é muito pequeno e o bem predomina. O mundo de regeneração, o mal ainda predominará. Mas o mundo o próximo, o mundo ditoso ou feliz, o mal já não existe e o bem predomina em relação ao mal, embora ele ainda exista. E o mundo celeste, ou o mundo puro dos espíritos crísticos, aonde o mal não existe mais, só existe o bem. Então eu sinto que algumas pessoas estão querendo que a Terra seja um mundo desse, um mundo celeste, e não é, né? Então ela fica revoltada com as pessoas, eu só encontro gente ruim pelo caminho, né? Uma vez eu conversando com uma senhora, doutor Márcio, eu não suporto a Terra, eu acho os homens hipócritas, fingidos, eu confio mais nos